Entre Família começando, e esse sorriso todo aqui no nosso rosto é com muita alegria mesmo que a gente vem todas as tardes para falar com você, receber você com todo o nosso coração aberto. E eu posso até imaginar, Cris, os nossos telespectadores com essa alegria também, porque eu sou do tipo que pensa positivo. Então eu imagino que vocês estejam também muito felizes agora, porque o Entre Família começou. Cris aqui ao meu lado, como todas as tardes e sempre. Boa tarde, Suzane, estamos juntos. É isso aí, né? A gente já imagina você dando aquele sorriso, apesar dos problemas. Mas se tiver um pouquinho também, ó, um pouquinho dodói, a família acolhe também, chega mais, é verdade. Eu até falo pro pessoal da igreja, quando você vai em alguma igreja, olha quem está feliz. Não, aqui é a casa de Deus para estar feliz. A casa de Deus também é para pessoa que está triste. São crentes, a gente vai repetindo alguns dizeres, né? Então, meu querido, venha do jeito que você tiver. A gente tem aí o prazer de estar com você, mas eu também contemplo o olhar da Suzane e a gente torce para que você esteja bem. E um sorriso no rosto, quando é gerado nesse programa, é muito bacana. Mas muitas vezes, Suzane, a Dona Maria, o seu José, a Fabiane, pode dizer assim, olha, eu sou feliz até aqui dentro de casa vendo vocês, mas eu tenho dificuldade de abrir aquela porta, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho problema com ansiedade. E parece que tem até um nome, porque sabe por quê, Suzane? Porque essa pessoa fala assim, ó, de repente eu vou para aquele lugar, lá não tem pessoa para me ajudar, e eu já fico procurando um lugar, se caso acontecer um problema. Será que isso é normal? Eu quero descobrir isso hoje junto com você, porque eu não sei. Por isso que a gente já chamou um especialista, né, para ajudar a gente. Quando eu peguei o nome, você tá vendo aí na telinha, né, agorafobia, eu confesso para você, Cris, que eu achei que era o medo do agora, o medo do hoje, né, porque o nome, né, agorafobia, eu pensei, nossa, deve ser alguma coisa em relação ao hoje, aqui agora, a pessoa que não vive nem para frente nem para trás, aquela coisa toda, né, ou melhor, né, vive lá e não vive o hoje. Só que não é bem assim, né, essa ansiedade de ficar preso em situações e não conseguir sair. Embora eu acho que eu não tenha esse problema, mas toda vez que eu tô num lugar fechado, eu sempre busco aonde que eu posso escapar. Será isso um problema? Sempre que eu tô num lugar fechado, eu penso, tá, se der um ruim muito grande aqui, pegar um fogo, alguma coisa acontecer, por onde que eu saio pra não ser esmagada? Agora, até que ponto Sempre. o medo, ele tem a sua importância na vida, né? Agora, isso te paralisa? Isso está fazendo com que você... Não, continua. Agora, esse pensamento te persegue? Vamos ver o programa. Calma. E agora a gente quer ajudar você que tem dificuldades e outra, esse tipo de ansiedade, essa de sair de casa, tem vários graus e cada pessoa tem, né, um vetor diferente para isso. Agora, é muito mais comum do que a gente pensa. Então, por isso que essa pauta é para ajudar você a dar o primeiro passo, porque é trazer, às vezes, até para o consciente. Porque a pessoa diz, eu nunca coloquei a matemática, e aí o inconsciente está te colocando algumas coisas e você acaba cobrindo isso por falta de informação com a crença dizendo assim, é normal. Eu sou assim mesmo, minha mãe também era, e vai buscando um conforto dentro de uma patologia. O programa de hoje vai revelar isso para você. E eu acho que de forma geral, né, Cris, a ansiedade, seja ela em que esfera for, é um problema muito sério. Eu acho que a gente tem que considerar isso daí. Eu sei que nas brincadeiras a gente fala sobre ser ansioso e ser ansiosa, aquela coisa toda, mas a gente tem que ter um olhar atento, porque de repente, né, tudo pode se agravar na vida e se a gente não tomar consciência, a gente pode entrar num problema maior ainda. Bora né? lá. E outra, o nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, uma realidade, uma carência aí. Mas claro que a gente manda um abraço para os nossos telespectadores que nos acompanham lá em Portugal, o pessoal na África, né, Angola, o pessoal de Moçambique, tal. Enfim, esse povo também, se tiver um pouquinho de ansiedade aí, a gente quer dar jeito, manda a sua participação para quem está ao vivo, pode reprisar esse programa. Já a gente vai ter um contato com o nosso telespectador, né, Suzane? É isso aí, chega junto. Eu, como uma pessoa ansiosa que sou, já estou ansiosa para esse programa, porque hoje, minha gente, a gente vai ter um psiquiatra aqui. E aí, né, é onde aquele momento que você vai olhar nos olhos dele, ouvir o que ele tem a dizer e vai sair daqui ou bem ou mal, né? Mas eu convido você a estar junto com a gente para entender sobre esse assunto Entre Família. Vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e hoje é dia de consulta. O nosso doutor vai estar sentadinho com você aí na sua sala, na sua cozinha, no seu smartphone, na sua TV. E eu pergunto, lançamos para você essa questão da ansiedade, dessa agorafobia, né, que traz para o agora, essa questão que está lá no presente, você fica com essa fobia, tentando adivinhar o conceito da palavra, né? Mas o doutor vai dar esse conceito para a gente do agorafobia. Né? Mas eu acho que você traz do futuro algo talvez inexistente. Faz sentido. Traz para agora, né? Aí vira uma fobia por trazer isso. Muito inteligente. Porque a preocupação, você se preocupa, traz a ocupação por algo que não aconteceu ainda. Então,
E vira um rolo só. Mas agora, não se preocupe, que você vai ser atendido aqui. Você tem que mandar o seu WhatsApp, DDD 12 98315 0249. Se você não quiser se identificar, não tem problema, porque a nossa ideia, né, Suzane, é fazer com que todo o nosso telespectador entenda, e se tem alguma coisa relacionada, eu não gostaria de me expor, ele vai ser atendido da mesma forma. Pode colocar anônima. Nosso telefone está passando aí na sua telinha, mas vou reforçar mais uma vez. O DDD é 12 98315 0249, ou então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, que daí fica bem mais fácil para você, né? Porque às vezes a gente fala um número muito rápido, a pessoa tá na cozinha, não deu tempo. Mas vai estar sempre aqui o númerozinho para você participar, tá bom? Até o final do programa fica aqui. Bora lá? O programa promete. Vamos lá, hein? E quem a gente recebe hoje? Eu, pela primeira vez, vou ter a honra, né? Mas eu sei que você já o conhece, já esteve aqui. Sim, eu tenho até uma teoria. Quando um psicólogo, um psiquiatra retorna, ele decidiu voltar aqui, mesmo apesar dos apresentadores estarem assim, até funciona como um case. Eu vou lá e me dar uma estudada na cabeça desse menino, ver o que está acontecendo. Eu tô até nervosa, imagina. Eu tenho a sensação de que psiquiatra analisa a gente, será não? Eu acho que o mundo inteiro. Mundo Agora, inteiro. eles com algumas técnicas mais precisas. Mas estamos recebendo novamente, com muito prazer, né, o Galiano Brazuna Moura, médico psiquiatra, que tem aqui digamos assim, né, uma infinidade de atribuições. Não vou listar porque a gente vai passar o segundo bloco todo falando aqui, mas digo para você que está aqui na minha dália, confia em mim. Tem muita coisa aqui de especialização e além de ter todo um carisma pedagógico de explicar esses conceitos, então a gente foi buscar ajuda. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer o senhor retornar aqui na nossa Obrigado, Cris. Eu que agradeço o convite, obrigado, Suzy. Fico contente de estar aqui de novo e então vou decifrar o mistério da palavra, então? Pode ser. O mistério da palavra é o seguinte, né, que na verdade é agorafobia. Agorafobia. E agora, né, e daí é uma composição de palavras. Então, agora vem de praça, do grego. Então, é o lugar na Grécia onde as pessoas se reuniam de multidões, onde faziam multidões para conversar, para trocar ideias. Então, agorafobia é o medo, né, fobia é medo. Agora é medo de multidões, então onde você está num lugar... Uau, não acredito. Não, porque você pega a questão fonética aqui muito com agora. Faltou o acento, né? Tinha que ter o agora, né? Agora. Daí dava para pensar, mas... Medo de multidões. Sem o acento. Trouxe até uma questão histórica aqui para a gente entender. Mas como que é possível diagnosticar isso, né? Eu comentei aqui no começo do programa que sempre que eu estou num lugar fechado, você ouve aquelas histórias de pisoteamento, aquelas coisas todas, né? Sim. E de alguma forma você fica com aquilo. E aí sempre que eu estou num lugar eu procuro onde que tá a saída. Se der um ruim, né? Por onde que eu vazo mais rápido do lugar, assim, sem ser pisoteada e tal. É um pensamento que eu tenho, mas ele não me paralisa. Continuo estando no meio da multidão e gosto até e tal. Mas como que é esse diagnóstico, assim, para dizer que aquela pessoa tem realmente uma fobia e não é só um pensamento que passa pela cabeça? Então, a agorafobia é esse medo de multidão devido a uma... Mas é uma ansiedade mais intensa, entendeu? Você consegue ficar lá, você transita e você habita o lugar. As pessoas, quando têm a agorafobia, elas têm um medo muito intenso, de modo assim que elas querem sair correndo de lá, ou até mesmo só o fato de imaginar que tem que ir para um lugar, e esse lugar pode ser supermercado, pode ser... Na verdade, tem mais a ver assim, com uma sensação onde ela vai e ela pode não ter alguém para ajudá-la, caso ela precise, ou caso ela passe mal, quem que vai estar ali, onde são as vias de socorro que ela vai ter acesso, né? A agorafobia é muito comum quando a pessoa tem a síndrome do pânico, sabe? A síndrome do pânico é uma crise de ansiedade, assim, aguda que a pessoa tem do nada, né? Então, por exemplo, todo mundo tem as crises de ansiedade, por exemplo, se você vê um cachorro bravo, né? Nossa, você toma um susto, o coração acelera, né? Muito. Treme, falta o ar. A crise do pânico é quando a pessoa tem esse mesmo sintoma no corpo, porque esse sintoma ele é mediado por alguns hormônios, só que não tem o perigo aqui do lado. Então, imagina, a gente está aqui conversando normalmente, de repente seu coração começa a acelerar, seu ar começa a faltar, você começa a tremer, daí a pessoa fala, eu vou morrer, eu vou ter um infarto, né? Eu vou ter um derrame, né? Que é o que a maioria das pessoas acha, infarto, derrame. E daí elas, no começo, saem correndo para ir para o hospital, para ver se tem, daí chega lá o médico e fala assim, não, isso é só, entre aspas, emocional, né? Na verdade, o que o médico quer dizer que não é que é da cabeça dela, mas é que ele
é uma questão emocional, não tem nada físico de risco de vida para a pessoa. Mas isso daí que deixa a pessoa, de repente, com medo de sair, por exemplo, ir ao supermercado, Entendi. ir em algum lugar e ter essa crise e falar assim, nossa, e se eu tiver essa crise lá, ou eu vou passar vergonha, ou não vai ter ninguém para me socorrer, eu não sei o que vai acontecer. Então, tem casos realmente das pessoas não conseguirem nem sair de casa por causa disso, né? Por isso que é importante essa informação, né, para as pessoas, porque entendendo do que se trata, explicando, ajuda a sair desse processo. Né? Eu tive dentro de casa, então tudo que o doutor falou, né? E tem um prazo determinado, Como no assim? máximo 20 minutos. Aconteceu com você dentro de casa? Não, eu tenho uma pessoa na minha casa Ah, tá. que enfrentou isso, né? Depois ela teve que reaprender a dirigir à noite, porque você vai aos poucos podendo fazer algumas questões ali, né? E a rede de apoio marido, você está ali para justamente, né, estender o tratamento dessas questões dos gatilhos, né? Tem que colocar no Google, né? Olha, você não vai morrer, porque a pessoa tem a sensação realmente que vai morrer. Agora, doutor, o pessoal pergunta, e a causa disso, né? O que leva uma pessoa, porque ela viveu uma adolescência tranquila, de repente, né? Até casou, não aconteceu nada e de repente, aos 23 anos ainda, na flor da idade, nunca aconteceu isso, disparou o coração, foi lá, recebeu o diagnóstico, falou que tem ligação com outro contexto ou cada caso é um caso? Como é que funciona? Então, às vezes você pode ter, assim, para crise de pânico, né? Você pode ter uma causa, às vezes, de alguns meses atrás, alguma situação difícil que passou e aquilo deflagrou, né? Uma crise de ansiedade. Ou, às vezes, é só uma questão mesmo de predisposição biológica. Às vezes tem na família casos que tem síndrome do pânico, por exemplo, e a pessoa tem. E a causa da agorafobia, na sua grande maioria, ou seja, esse medo de sair de casa, ele é decorrente, na grande maioria, da síndrome do pânico e o medo da pessoa ter as crises de pânico em um lugar que não tenha isso foge do segurança. controle dela, né? Falando agora da síndrome do pânico, que no caso talvez, né, talvez não, como você colocou, a grande maioria, né, do assunto de hoje se deve à síndrome do pânico, só para a gente tentar entender de uma maneira mais... a gente tem assim, se a gente come mal, a gente imagina que vem aí um colesterol, uma diabetes ou qualquer outra doença, né? Sim. E o que a gente pode fazer, ou então o que a gente faz que desenvolve uma síndrome do pânico, ou o que a gente pode fazer para, de repente, não ter esse tipo de problema? Porque quando a gente pega no corpo físico, a gente imagina uma boa alimentação, um exercício físico, tudo isso ajuda. Não é que a gente está isento, mas ajuda a gente ter realmente uma saúde física melhor. Sim. Se tratando de síndrome do pânico, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, e pelo que a gente observa, sempre vem depois de um trauma, uma perda, alguma coisa. Não sei se dá para associar, mas tem como prevenir? É um pouco difícil você ter uma clareza de como prevenir, porque às vezes depende também, a pessoa pode estar sujeita ao mesmo estímulo e reagir diferente, né? As situações, quer dizer, alguém pode passar por uma crise, uma situação difícil e cada um reage de um jeito, então tem a predisposição individual. Mas se a pessoa mantém, né, um nível de qualidade de vida no sentido assim, mesmo as mesmas medidas que trazem benefícios à questão física, também trazem benefícios à saúde mental, né? Verdade. Né? A questão de você fazer um esporte, de você se alimentar adequadamente, porque os hormônios do corpo são fabricados a partir dos alimentos, né? Certo. Então, se você não se alimenta, não tem uma dieta mais rica, assim, podendo, né, verduras, frutas, né, priorizando coisas desse sentido, você absorve menos vitaminas, né? E essas vitaminas fazem, por exemplo, o magnésio, ele tem um papel importante na regulação da ansiedade. Olha. Então se as vitaminas ficam em baixa, você fica predisposto a desenvolver quadros, por exemplo, de ansiedade, né? Ou depressão, por exemplo. Né? Então, quando você fala da predisposição genética, isso tem a ver com questões físicas mesmo? E isso tem a ver, por exemplo, se na sua família alguém tem... A genética é assim, se alguém na sua família tem um quadro de ansiedade, né, transtorno de pânico, você tem uma chance aumentada, né, de desenvolver isso quando você estiver sujeito a um estresse da vida diária. Esse é um fator. O outro fator se você tiver uma dieta que não é muito balanceada, né, uma dieta de muito
muito fast food, né? E isso também combinado, as coisas vão se combinando, se aumentando o risco, entendeu? E por isso que é uma questão integral, né? Você está pegando aí que a Novo Tempo já fala muito para você sobre isso, né? Vários programas aqui, é por isso que teve também a pandemia, né? Que na verdade a pessoa, olha, eu adquiri na pandemia. Não, a situação fez com que aliasse a sua predisposição. Meu querido, a gente vai para um breve intervalo. Eu sei que você tem pergunta, manda para a gente, DDD 12 98315 0249. Já já a gente volta. Tem uma dinâmica muito especial. E sabe o DR em Terapia? Gente, é o nosso 4º episódio e último. A gente vai falar sobre filhos, já para você aqui no seu Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Eu sei que você está participando, né? Agorafobia, agora foi muito bacana entender, né? A origem da palavra, tem tudo a ver, né? Ágora. E você está gostando, né? Cris, ainda bem que tem o Entre Família, meu querido. E como que uma rede, né, de TV, de rádio, de web se mantém? É um desafio. Sabe aquela questão do um pouquinho, né? Deus faz muita coisa, porque são muitos desafios, metas, né, de valores para poder manter uma rede, tanto a Novo Tempo quanto a Nuevo Tempo. E você, Anjo da Esperança, é primordial nesse processo. E agora em agosto, por exemplo, a gente está com essas metas já o ano inteiro. Você já esteve aqui, né? O pastor Adriano esteve aqui falando que o nosso sonho é entrar na cidade do Rio de Janeiro com TV aberta. Se você pegar a região metropolitana, são mais de 7 milhões de pessoas. E não só esse sonho que nós temos, né? Vai vir aí o novo cenário do Entre Família, outros programas que estão na grade. Esse programa só está no ar porque sonhamos e ele foi criado há 3 anos atrás no coração de Deus e você nos ajudou. Então, nesse mês de agosto, por exemplo, e todos os meses, é importante você, que é Anjo da Esperança, enxergar que a Novo Tempo não pode parar. E a gente está aqui para agradecer a você que tem essa visão. Não importa o valor que você tem, cada um fazendo a sua parte é que interessa. Para você que já é um Anjo da Esperança, que é o nosso projeto, nós não temos comerciais na nossa grade, nenhum patrocínio para manter. Por isso que essas pautas são tão livres, porque a gente pensa em você. É isso mesmo. Legal, né? Então, para você que é Anjo da Esperança, não esqueça de fazer a sua doação no mês de agosto. Esquece não, tá? E você pode fazer uma doação especial. Para você que não é anjo, vem com a gente se tornar também. É fácil. Ó, você pode ligar agora, nesse momento, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 a operadora que você desejar, né? É Vivo, Claro, Oi, sei lá qual é a sua operadora, mas explicando para você. 0, a sua operadora, DDD 12 9... não, esse é o WhatsApp, né? 12 21 27 30 30. Ligou? Eu quero me tornar um Anjo da Esperança. É fácil. Você vai preencher um cadastro ali, né? Escolher a sua opção, o valor é você que escolhe mesmo. Cris, você estava falando do WhatsApp, me interessa. Você pode mandar uma mensagem, quero doar, né? Quero me tornar Anjo da Esperança. Manda para onde, Cris? O DDD também é o 12 9 8176 6630. 12 9 8176 6630. Vem com a gente. Não é fácil, mas Deus faz milagres com um pouquinho, juntando um pouquinho daqui e dali. Deus nunca nos deixou na mão e não deixa você também. Você pode até fazer um Pix, que é muito fácil, escolhe o valor que você quiser. Quem diria, hein, Dona Maria? Você com Pix, dá um pulinho lá no seu banco, no Internet Bank, olha que legal. Clica lá, fazer um Pix. Qual é a chave? Não é CPF nem CNPJ, é e-mail, anjos@novotempo.com. Cris, você tem como repetir, menino? anjos@novotempo.com. Pronto, vai dar lá os dados da Novo Tempo e você vai fazer uma doação especial para essas metas que nós temos. Nós queremos entrar na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, 7 milhões de pessoas. Você pode fazer parte dessa história. Dona Maria, seu José, Lourdes, vem com a gente. anjos@novotempo.com, faça uma doação especial. Ligue no 0 operadora 12 21 27 30 30 ou mande um WhatsApp no 12 9 8176 6630. É bom demais, né? É bom, olha aqui. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E graças a você, a gente tem o Entre Família. E a nossa família do Anjos proporciona sonhar com Deus. Bom demais? Enquanto você vai ligando, se tornando um Anjo da Esperança, você que já é anjo, vai fazer a sua doação especial, a gente vai agora para o 4º episódio, do DR em Terapia. Mãe está com a gente. Carinhosamente a gente chama a nossa especialista assim, porque a sua filha está aqui, né? A Ana Isabel. E a Isabel Passos está nesse quadro maravilhoso que tem que voltar, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre filhos e o casamento. E agora? Vamos embora, vamos nessa DR. Pode rodar.
Meus queridos, eu já tô até com dó. Não acredito que a gente está chegando ao final aqui. Final do quê, Cris? Estou chegando agora. Calma que eu explico para você. Se você perdeu, tem o NT Play para te salvar. Ô, Dona Maria, saiu de férias? Tá bom, família a gente resolve. É o DR em Terapia. Verdade. Olha quem tá aqui. Ela, minha querida Isabel Passos, a nossa terapeuta. Eu mesmo, já comi que só. É verdade, comemos, até choramos aqui, recebemos até um presente de Deus durante as gravações com a equipe toda aqui. Deus nos mandou um recado. Que bom que esse Deus que me ama também te ama. E olha só, meu querido, a nossa caixa começou cheia, mas terapia é para isso, tá? A gente tem mais um tema, para você que não sabe. Durante essas últimas 3 semanas, agora a quarta, a gente está finalizando hoje, um tema por semana para a gente discutir aqui. Situações reais nessa caixa que a gente vai lendo. Situações sem nome, porque são problemas que pode ser o seu, pode ser da sua filha. E se você tem mais, manda para a produção, tá? Que a ideia é fazer esse quadro aqui, de quando a Isabel vir aqui, a gente poder aproveitar um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte, Isabel, topa o desafio de a gente encarar mais um problema aqui? Vamos encarar mais algumas situações? Então, como sempre, a analogia está aqui. A gente fala de uma caixinha porque a nossa mente, o nosso coração... É a caixa de Pandora que está sendo esvaziada, né? E essa tampa aqui, meu querido, dói abrir essa caixa, dói abrir a situação. Mas calma, eu vou ler a sua história por você. Isabel está com o ouvidinho colado, com o ouvidinho dela, ela ouve com o coração. Isabel, o tema de hoje então, nem tinha falado, né? Eita, já tô aqui, que é isso? Olha, filhos e o casamento. Filhos e o casamento. Até a Suzane já deu até um porquê pra gente aqui. A gente tem que separar bem. Filhos são uma bênção. Mas quando as coisas estão complicadas, como resolver? Vamos lá, começamos já com um olhar positivo. Isabel, filhos e o casamento. Nosso tema. Eu estou prestes a explodir. É a nossa frase de destaque aqui da esse coração que está sendo aberto. Às vezes eu tenho vontade de sumir. Sumir, Isabel, não me julgue. Eu dou um duro danado com a educação das crianças, faço tudo certinho, corro feito doida para que a comidinha fique pronta na hora certa, com tudo saudável. Passo o dia orientando, dizendo 1000 nãos, com todo o amor e paciência do mundo. Faço atividades, saio para passear, para brincar, enfim. Destaque, dou o meu melhor. Aí vem o meu marido e desfaz tudo que eu fiz, me desautoriza na frente deles, permitindo coisas que ele sabe que não permito, dá chocolate, deixa eles comerem fora de hora, não respeita o horário do sono que estabeleci e já que está acordado há muito tempo, eu me sinto extremamente desvalorizada. Mais uma palavra em destaque. Nasce uma mãe, né? Infelizmente o pessoal fala que nasce uma culpa, né? De todas essas tarefas. E aqui a gente tem lares hoje que estão bem mais divididos. Mas aqui, por exemplo, tem uma mãe que é responsável por várias atividades em casa e o marido chega pro oba-oba, sem regras, tudo pode e acaba às vezes, nem tá aqui, né? Mas o pai saindo como um bonzão. E ela que tá ali para instituir a saúde, a questão do horário, a regra, ela se sente desvalorizada porque ela perde o respeito com os filhos. Pois é, Cris, você sabe que a temática da educação dos filhos é um dos pontos, é um dos pontos nevrálgicos da relação conjugal, que muitos casais entram em desentendimento, entram em crise exatamente por conta da educação dos filhos, do direcionamento dos filhos, de cada um querer agir de maneira independente. Então, nós já estamos vendo aí que é um casal que não tem um acordo nessa relação, nessa situação, nesse tema. Outra coisa que está presente aí, ou pelo menos dá para a gente levantar uma hipótese de que pode estar presente, porque quando diz respeito a ser humano, a gente nunca pode fechar, dizer é isso e acabou. Mas outra coisa que pode estar presente aí é um sentimento de culpa nesse pai, de talvez estar distante, não estar dando a essas crianças a atenção que ele acha que deveria dar e que precisaria ser dada. E ele está fazendo compensações. Está com um método totalmente errado. E ainda tem uma outra hipótese que pode se levantar. De alguma coisa dele estar se sentindo, por exemplo, preterido, negligenciado em relação a essa esposa que dá tudo pelos filhos, que corre, que dá conta e tal. E ele tá tentando provocar e tentando chamar a atenção dessa mulher através dessas transgressões aí com essas crianças, né? De tentar fazer aí a vontade dessas crianças para provocar essa mulher. Ei, eu tô aqui.
Eu acho legal o que você está falando aqui, Isabel, para você de casa, porque ela está levantando hipóteses, porque a sua história é única. Agora nós temos um problema aqui, a mãe está correndo atrás e tal, muitas vezes a gente já teve um programa aqui falando sobre sogra, e aí eu estou tentando linkar uma coisa a outra quando você colocou, daquela mãe que só vive esse papel e não vive o papel de esposa, de amiga ou dela mesma num cantinho onde ela quer tomar banho sem nenhum barulho. Às vezes, um marido também que está muito distante do trabalho e ele precisa compensar isso, mas ele está colocando de uma forma diferente. Agora, para ambas as situações, parece que é um clichê, mas se não colocar na mesa para perguntar fora das crianças, porque um exemplo, a gente leva o problema para a mesa, ok, mas ali a gente tem que levar a pessoa, né? Sim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Exatamente. Foi isso que em um outro tema, não deu tempo eu falar, mas da importância de eu me interessar por me conectar com o outro. Ao invés de eu fazer um julgamento, um rótulo do comportamento do outro, de eu abrir a escuta e abrir o olhar e o coração para tentar me conectar como é que o outro está se sentindo e por que ele está agindo daquela forma. Gente, tá aí a chave, hein? Olha, eu sei que nós podemos pegar aqui, ó, e abrir muitas janelas e portas para conversar. Mas senta, pega o teu marido, conversa, não o rotula. E qual viés? De repente ela deu duas alternativas para você encontrar uma terceira. Porque o tema de casa não é a Isabel com teu esposo, é você com ele. E se você precisar de ajuda a terapêutica é muito importante. Mas se você está precisando primeiro, está muito fracionada, vá você primeiro para a terapia. Preencha-se, né? Porque você não pode levar o que você não tem. Bom demais. A Isabel tem que vir num programa só com esse tema, Isabel. Eu tô arrepiado aqui. Uma porque a formiga me mordeu, outra porque você é especial. Lembra aqui no programa que é o seguinte, hein? Ela veio temperada. Perdeu o negócio do tempero, lá no primeiro programa eu falei. Pegou um aviãozinho, colocou alho dentro e a roupa dela pegou alho. Você acredita que ela veio temperada? E hoje a gente entendeu que ela veio com o Espírito Santo, que ela deu um recado pra gente aqui, foi muito especial. Vamos lá. Os filhos e o casamento. Nossa filha é uma bênção na nossa vida e nos transformou por completos. Trouxe luz e vida à nossa família. Mas à medida em que ela foi crescendo, nossas brigas se intensificaram por conta da educação dela. Hoje ela tem 4 anos e está numa fase bem difícil. Minha mulher não aceita as minhas opiniões e quer fazer tudo do jeito dela. Eu me sinto um coadjuvante na criação da minha própria filha. Quando a gente briga, minha esposa vai dormir com ela no quartinho. Não acho isso certo. Gostaria de uma orientação sobre o que fazer. O maridão também pedindo um SOS. Olha só, Cris, eu gosto muito da ideia que Elisama Santos trouxe no livro dela sobre conversas corajosas, né? E o livro, inclusive, tem esse título, Conversas Corajosas. A gente precisa aprender a ter conversas corajosas. O que são conversas corajosas? Aquela conversa honesta de como está se sentindo. Olha, eu estou me sentindo assim, de olhar para o próprio sentimento. E esse marido precisa dizer para essa esposa do quanto que ele está se sentindo negligenciado, do quanto que ele está se sentindo escanteado nessa relação. E do quanto que ele está precisando da atenção dela. Porque, na realidade, a gente precisa ter muito medo do óbvio. E a obviedade não é excludente, né? Não é excludente, mas também não é explicação para quase nada. Muito interessante. Nós vamos agora, abraçamos uma filosofia natural. Não é explicação para quase nada. A explicação, na realidade, sempre está por trás do óbvio. Por trás daquilo que está aparente, por trás daquilo que eu estou vendo, tem mais coisa do que aquilo que eu estou vendo. Então eu não posso excluir a verdade, mas muitas vezes aquilo é só a ponta do iceberg. A ponta peraí, o que é que aquele comportamento, o que é que aquela atitude está me dizendo? E o que é que aquela atitude faz eu sentir? Então, esse marido precisa ter uma conversa honesta com essa esposa. Agora, um outro ponto que também eu vou levantar aqui, é como levantar uma poeira, vamos dizer assim, é que essa menina que está percebendo que está sendo usada aí, essa criança, como barganha. Então, na hora que a mãe briga com o pai, vai dormir com essa criança. Essa criança está ganhando.
ter a presença da mãe para dormir com ela é um ganho. Levada pelo princípio do prazer, que é o que rege a criança e o adolescente, ela vai começar a entender que a briga do pai e da mãe é bom para ela. E aí a gente vai ter uma criança entendendo... E vai começar a manipular. Manipular. Vai começar a manipular, vai começar a provocar conflitos. Vai começar a jogar um contra o outro. Mas, Isabel, isso é possível sim, isso é possível. Criança e adolescente faz isso. Porque não tem noção de perigo. Não tem noção de perigo. Isabel, obrigado. Nosso tempo corre. Cada situação aqui, meu querido, mas eu fico aqui apertadinho para falar para você que vai dar tempo. Vamos ler agora então. Como lidar agora com enteados? Olha a situação que chega. No começo era uma belezinha, mas depois tudo mudou. Eu já não sirvo para mais nada, não sei para cozinhar para eles. Quando eu falo, sou ignorada. Não tenho autoridade para opinar ou para aconselhar. Quando estão com o pai, sempre me deixam de lado na conversa. Quando estamos a sós, no caso eu e eles, conversam apenas o básico comigo. Tento puxar assunto, falar das coisas que eles gostam, mas logo encerram a conversa e já vão para o celular. Já falei com meu marido, mas ele vai empurrando para debaixo do tapete. Uma situação também recorrente, né? É. E desafiadora, Cris, porque o recasamento, ele já é desafiador por si só. Você imagine, se o casamento já é desafiador, pensa aí num recasamento, com filhos de uma outra relação que estão ali convivendo. Então, eu não sei se essa mulher também tem filhos, se ela trouxe filhos para essa relação, mas o fato é que tem muita variável aí envolvida nesse sistema familiar. Eu não sei em que contexto que essa mulher foi trazida. E assim, é importante que esse marido entenda que a autoridade, a figura dessa mulher dentro de casa, diante dos filhos, é instituída por ele. É ele que dá esse lugar. Se de repente esses filhos estão se sentindo à vontade para agir dessa forma com ela, tá tendo uma chancela. Eles estão tendo um suporte. O suporte está sendo dado pelo pai, que é marido dela. Então, existem dois lados nessa situação. Um lado de que quando eu caso com alguém que já tem filho, eu tenho que entender que agora eu vou ter uma família estendida. Então, minha família, eu casei com ele, mas não é só ele. E não importa a idade que esses filhos tenham. Ele tem filhos, né? Então, passa a ser parte da família. E o outro lado é, ora, se eu trouxe essa mulher e eu tenho filhos, eu preciso tratá-la como minha esposa, como dona da casa, como sendo aquela que é quem administra ali aquele espaço. E essa figura precisa ser respeitada. Então tem instituição aí dos dois lados, né? Isabel, eu não queria fazer isso aí, não vou fazer não, hein, Suzane? Vou fazer de jeito nenhum, gente. Eu não acredito que o nosso programa já está acabando aqui, o nosso quadro 4 semanas passaram voando. Parece que eu passei uma manhã com você aqui. Foi, a gente gravou na manhã aqui, tô revelando. Ninguém conta, só eu que conto essas coisas. Verdade, porque a gente comeu tudo aqui, tá? Ó, um abraço para todos os nossos filmmakers aqui, os câmeras comeram aqui, a gente comeu tudo. Vou revelar no final, não estava combinado. Quem mandou fazer coisa gostosa, tá? Não tem quem possa com ele. É verdade, a gente comeu verdade. Olha, aqui tentaram colocar uma frutinha, mas não comemos fruta até agora. Comemos só bolo até agora. Mas assim, agora a gente vai comer umas frutinhas aqui. Suzane meteu a mão em tudo, vou ver se ela lava aqui. Aqui entre família, gente? Mas brincadeiras à parte, a gente brinca porque a gente ama cada um. Sim. Aqui. A gente se gosta muito, a gente tem essa liberdade. E você faz parte da família, não só porque tem uma filha especial que trabalha conosco, né, que é diretora, agora apresentando o programa também, para lá, para cá. Obrigado por sempre atender o nosso chamado e Deus te usar. Eu é que agradeço. Eu quero, inclusive, deixar, claro que a gente faz isso com muito prazer, sabe, Cris? A gente vem e responde as perguntas com muito prazer. Mas é preciso entender que essas respostas que a gente dá não são a solução para a sua vida. São apenas um start para que você reflita e veja se faz sentido para você, sabe? Se de repente isso te movimenta para sair do lugar, para procurar um suporte psicológico e, de fato, fazer mudanças efetivas na tua vida. Mas é com muito prazer que a gente faz isso.
Foi um prazer ter colocado a sua DR em terapia. Essa caixa ficou vazia e assim é a nossa ideia. Isabel, obrigado, tá? Leve um cheiro pra gente. E outra, uma hora me leve pra Pernambuco pra conhecer aquele povo maravilhoso. Estou doida pra fazer um vatapá pra você. Fechou. E levar você pra comer buchada. Eita, nós! Vamos lá, vamos lá. Obrigado, viu? Soquinho aqui, valeu. Meus queridos, um abraço, tá? Um abraço pra você e lembre-se que Deus é o maior interessado que você possa ter uma saúde familiar. Porque a primeira igreja que você tem é a sua família. Não adianta você colocar uma gravatinha aí para a igreja, passar de bonzinho, ou para que a tua sogra, ou porque o Instagram esteja bonito com a foto e a legenda de que você viajou para tal lugar. Se coloque de joelhos, coloque tua família diante de Deus, busque ajuda terapêutica. Deus levantou terapeutas nesse último final dos tempos agora, para justamente dar essa saúde, quer colocar, porque Deus ele te ama de forma integral. Ele quer você bem espiritualmente, mas quer ver você também aqui, ó, com a mente boa, com o corpo, com a saúde, comendo coisas saudáveis. Esse é o desejo do Entre Família. Você quer que volte o DR? Vai lá no Instagram da Suzane, manda um WhatsApp agora, Suzane, de jeito maneira, quero mais uma versão aqui do DR em terapia. Foi um prazer ter estado com você e a gente continua. Estamos aqui, aonde? No teu coração. Grande abraço e a gente se fala. Coraçãozinho, bom demais. Ai, foi muito legal, né? Essa série toda com Bacana. a Isabel. Eu lembro lá no dia, a gente estava, né? Eu estava lá também. Aprendi muito depois decupando o material na pós-produção, relembrando os conceitos e tal, e agora acompanhando aqui também. Muito legal. E aí, será que tem segunda temporada? Vamos ver, né? Vamos ver. E parabéns, Suzane, pela produção. Ficou muito bacana mesmo, né? A Obrigada. Escolha de tudo, a dinâmica. Foi muito legal, gostoso fazer esse DR. E você Eu de também casa tenho que pode pedir mais uma versão para a Suzane, que estava produzindo, para a Patrícia, que é nossa diretora. Só a Patrícia tem que pedir para fazer uma coisa menor, né? Porque esse é um troço enorme que a gente fez aqui, mas eu sei que mesmo assim a Patrícia deixa rodar, mas o próximo vai ser foi tão com gostoso que não foi pesado, mas foi graças gostoso. a quem? Ao brilhante apresentador que conduziu muito bem o que a produtora pensou. Então, parabéns, Obrigado, tá? Suzane. Tamo junto aí, então. Agora, e o programa de hoje, né? O povo de casa deve estar com esse tema que é fantástico, vai ter uma dinâmica ainda hoje que vai fazer diferença no nosso telespectador. É isso aí, é o que você vai ver no próximo bloco. Hoje estamos falando sobre agorafobia, né? Que tem a ver com crise de ansiedade. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, nosso WhatsApp está aberto para você. Eu sei que já está chegando interações. Daqui a pouco a gente traz você nessa conversa. Se você não mandou ainda a sua dúvida, tá aqui o nosso WhatsApp para você mandar a sua dúvida, tá bom? O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta e agora chegou aquele momento especial da nossa dinâmica, né? Hoje estamos falando sobre agorafobia, como o doutor bem explicou, né? A origem do tema. Se você perdeu o começo desse programa, eu recomendo para que você vá lá no NT Play para assistir o comecinho do programa, tá? E agora na dinâmica a gente vai falar sobre esse medo de sair de casa, né? Que é a temática do programa de hoje, de estar no meio de multidões, de sair de casa, de repente o medo de passar mal e não tiver ninguém por perto para poder ajudar, para socorrer, tá bom? Então nós vamos destravar essa chavinha, vou pedir para o nosso diretor de imagem mostrar aqui. Nós vamos saber agora com o nosso doutor psiquiatra que está aqui com a gente, como confrontar o medo de sair de casa, tá? E a gente tem alguns passos a seguir até que a gente chegue nessa chavinha para que a gente possa virá-la. Então, doutor, vou pegar aqui o meu primeiro. Tenho aqui, ó, exposição gradual. O que seria essa exposição gradual, né? Sair aos poucos de casa até que... Exatamente, é. Então, é importante, assim, a pessoa que tem essa ansiedade, ela tem um receio muito grande de sair fora de casa sem às vezes, alguma pessoa acompanhando, ir para fazer compra, seja para até frequentar a casa de outras pessoas ou bancos, né? E isso cria muita ansiedade. Então, ela tem que escolher algo que seja perto para que ela comece a ir, né? Então, por exemplo, vou ali na padaria, né? Saio e ela vê que, Deu bom. Deu conta de ir. E ela vai, então, cada conquista dessa vai aumentando o senso de confiança dela. Isso né? é verdade. Mas é importante que ela faça isso tendo
né? Como a agorafobia normalmente tem a ver com a síndrome do pânico, ou seja, o medo de ter uma crise e não ter socorro, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: a síndrome do pânico é uma coisa extremamente desconfortável, né? Quer dizer, você tem, o coração acelera, né? Você tem tontura, a respiração fica difícil, dá tremor, a boca fica seca, né? É muito desconfortável. Mas eu brinco, entre aspas, né, que mas ela não mata nem aleja, né? Quer dizer, porque o grande medo, na verdade, é das pessoas acharem que essa crise leva a algo pior, que seria um medo de derrame ou um medo de infarto, você entende? Quando você vai fazendo, então, esse trabalho de educação, né, dizendo do que é a síndrome do pânico, que é essa crise de ansiedade, mas que não passa disso, né? É 0% de chance que a pessoa venha a morrer por conta dessa palpitação e toda essa crise que o senhor descreveu? Isso, você não tem, né, assim, é a liberação de um hormônio que todo mundo tem, que é a adrenalina, né? Só que nessa pessoa acontece libera esse hormônio fora de hora. Ele faz efeito no corpo inteiro. Então, um dos efeitos é o coração acelerar, a respiração ficar mais ofegante e dar um pouco de tontura. Então, assim, o organismo está preparado para receber essa carga de adrenalina. Ela só foi liberada fora de hora, entende? Que é o que o senhor falou do medo, né? Quando a gente está diante de uma situação de medo, por exemplo, isso acontece no Isso, nosso se você corpo. estivesse sendo após um assalto, ou um cachorro bravo, né? Você fica lá tremendo, né? E você não se espanta, porque você sabe o motivo, né? O problema é que, como acontece de repente, você fica daí imaginando, né? Que Qual pode que seria. tendo um infarto, um AVC, alguma coisa assim. E é importante, muito importante ter essa clareza e, a partir disso, você ir exercitando se expondo gradualmente aos lugares onde você tem medo e elaborar estratégias de segurança, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho uma dessas que eu acho que talvez seja, me corrija se eu estiver errada, e é mais um passinho que a gente dá aqui para virar essa chavinha, que é a respiração. sim. É uma das coisas que você indica, por exemplo, para a pessoa no momento de crise? Isso serve? A respiração é uma das coisas que ajuda a pessoa a ter, então assim, precisa ter a consciência de que a gente está falando de um transtorno de pânico, né? E que, portanto, não vai morrer, né? E na eventualidade de ter uma crise ou um pequeno desconforto, você usa os recursos, e um dos recursos é a respiração, né? Então, a respiração, ela tem que ser, ela tem duas vantagens. A primeira vantagem é que quando você começa a focar na sua respiração. Dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, se você está focando na sua respiração, você não está focando no que, nossa, será que isso que eu estou sentindo eu vou morrer, né? Porque você está focando na respiração. Então, essa é a primeira vantagem. E o segundo é que quando você tem essa crise de ansiedade, a respiração tende a ficar mais acelerada. Sim. Então, você faz um tipo de respiração que ajuda a balancear isso, né? Que é uma respiração, você respira em 4 segundos, né? Então, você conta até 4 mentalmente, segura 2, né? E solta 6, né, segundos. Então, na verdade, você puxa menos e solta mais, né? E isso cria uma sensação de relaxamento, né? Ajuda a combater esse desconforto que você pode eventualmente estar passando naquele momento. Essa da respiração é sensacional. Isso tem, assim, uma quantidade de vezes que a pessoa precisa fazer ou é até ela se acalmar? Então, é importante, assim, na eventualidade dela sair e ficar ansiosa se ela vai ter a crise, porque daí, às vezes, a pessoa nem tem a crise, mas ela tem o medo de vir a ter. O medo do medo. O medo do medo. Então, ela pode ir fazendo esse processo de respiração continuamente. Assim, uns 5 minutos, normalmente, as pessoas já se sentem bem melhor, porque a atenção se focou para a respiração e a respiração propriamente, ela já também causa esse relaxamento. Então, às vezes, uns 5 minutos já é suficiente. E nesse processo de sair de casa, né, que é a nossa dinâmica aqui, confrontando esse medo, já é um processo que pode ser feito ao longo do caminho, né? Igual você deu o exemplo de ir na padaria, de repente a pessoa, antes de entrar no processo de crise, já ir fazendo esse processo de respiração e tal. Sim, e é importante ela ir, né, se expor gradualmente e depois anotar a experiência, né, quando chega em casa. E aí, teve a crise? Né? Como foi? Né? Para ela desmistificar, Sim. Entendeu? O medo. Então, ela precisa registrar, olha, o que eu achei não aconteceu. Né? Então,
Então, olha como minha mente está assustada, olha como eu estou pensando errado, para que ela não trave, né? E a sensação de vitória e conquista é muito bom. Isso ajuda a gente a alçar novos voos na vida como um todo, né? Imagina numa situação dessa. Tenho aqui um terceiro passo que seria distrações. Uhum. Então, a distração, ela entra dentro também de uma das técnicas para te ajudar a lidar com o momento onde você está indo se expor à situação, né? Então, se você procura, às vezes, ocupar a sua mente com coisas que são agradáveis, você pode usar uma música, né? Se concentrar numa música, você pode, às vezes, a gente fala também para a pessoa ir descrevendo o lugar onde ela está, ou seja... observando cada coisa. Observando o lugar, observando as pessoas, observando a paisagem, para que ela ocupe a mente dela com o presente e pare de ficar elucubrando, né? Assim, que esse é o grande problema, né? De você ficar... e se, né? E fica preso naquele pensamento e com mais medo ainda do que o medo necessariamente. Legal essa dica aqui, né? A nossa diretora soprou no meu ouvido sobre os podcasts, que é uma ideia bem legal, né? É uma coisa que está super em alta, assim. Sim, é verdade. E ouvindo podcasts de pessoas que você gosta, de conteúdos que você gosta, isso leva a gente para outro lugar. Muito legal, doutor. Tenho aqui mais um. Objetivos prazerosos. Quando você estiver nesse processo, né, confrontando... Tá com um pequeno erro de português, ignorem. Quando você estiver nesse processo, né, de confrontar esse medo de sair de casa, é importante que quando o que você fosse propor a fazer, que já tenha a própria graça em si, né? É diferente, vou sair por sair, né? Às vezes é legal você sair para ir visitar um amigo ou ir passear num parque que você tem vontade com a família. Isso torna o desafio mais agradável, né? Então, você tem aí uma dupla recompensa, né, pro processo. Então, de repente um parque, é verdade, legal. E vamos ao último aqui. E aí, finalmente, a gente chega nessa chavinha para poder fazer esse processo de virada de chave. Enfrentamento. E aqui eu te pergunto se o senhor tem um ensinamento para passar, porque quando a gente fala sobre enfrentar os medos, as dificuldades, falar é uma coisa, mas quando a gente está na situação é outra. Não sei se tem alguma técnica milagrosa que o senhor descobriu ao longo da sua carreira sobre esse processo. Enfrentar é o quê? Enfrentar, ele exige consistência, né, que a gente fala. Então, por exemplo, você pode querer iniciar esse processo, você não precisa ter sucesso já de cara, né? Você precisa ter perseverança, né? Porque às vezes não é fácil, né? Para quem tem esse tipo de medo, não é fácil você avançar nisso. Então, você tendo a perseverança, porque assim, você tentou sair, não conseguiu, você anota quais foram os medos que você teve, né? Quais foram os pensamentos que passaram na sua cabeça, e depois, provavelmente, daí você pode procurar um terapeuta e discutir esses medos para ver se eles procedem ou se é só uma artimanha da mente, né, que te deixa ficar enclausurado. Então, a perseverança nesse processo, né, o enfrentamento, você é que nem andar de bicicleta, né? Você começa andando, às vezes você toma um tombo, né, tal, depois você começa, cada vez você vai mais longe, até que você não precisa nem mais das rodinhas. Então, o enfrentamento é importante e ter essa consciência de que, como eu disse, que a base principal é que, sendo uma crise de pânico, que ela é horrível, mas, né, não mata nem aleja, né, que a gente fala. Eu falo assim, quantas vezes você já teve essa crise? Normalmente os pacientes falam assim, doutor, eu já tive umas 50 vezes. Você acha que vai ser agora que vai dar um derrame, né? Quer dizer, porque não tem a clínica de um AVC ou de um infarto, né? Porque o infarto é uma vez, né? Nossa, eu achei sensacional o senhor esclarecer isso daí, né? De dar essa segurança, eu também não sabia e achei super legal descobrir aqui junto com você de casa, de que essa crise, olha só, esse é um momento de crise de luz aqui, mas é só um probleminha técnico, de que a pessoa não vai morrer. Ter essa segurança já é muito importante, né? Porque todo mundo que já teve essa crise, com quem eu já conversei, relata isso pra mim. A sensação é de morte. Então agora tenho a certeza, quando a pessoa falar pra mim, o doutor Galeano disse que não morre, fica tranquila, vai dar tudo bem. Isso mesmo. Eu vou pedir, assim que a luz voltar, pro nosso diretor de imagens mostrar aqui mais uma vez pra gente saber o passo a passo, só
fazer uma revisãozinha aqui de como confrontar o medo de sair de casa. Tem a exposição gradual, como o doutor colocou aqui, isso vai te ajudar nesse processo. A respiração, que é fundamental. Distrações, né, para que você realmente não fique focando naquele seu medo do momento. Você, de repente, ir para um lugar que vai te dar prazer, né? Estar com pessoas e conversas gostosas. E, por último, inevitavelmente, o enfrentamento, porque não tem outro jeito, né, de vencer sem passar por esse processo de enfrentamento, que é como bem o exemplo que você disse sobre andar de bicicleta. A gente só vai aprender, né, à medida dos medos, dos tombos, às vezes, e não tem outro jeito, é passando pelo processo que dá certo. Vou pedir para que o senhor, doutor, se junte ao Cris ali na TV, para vocês responderem, né? No caso, o senhor responder a pergunta dos nossos telespectadores. Então, tá bom. Cris, agora é com você. Por favor, aqui, doutor, nessa lateral, o pessoal de casa vai participar. E para você que está aí, a gente vai fazer até um teste agora, se a gente consegue fazer o programa, às vezes, sem luz. A gente tem que se colocar nas situações mais adversas, até aqui na TV. Brincadeiras à parte, você deve estar aí, né, querendo falar, conversar. O doutor vai estar sentadinho, já está sentadinho com você na sua casa. Então, na tela, a sua participação. Doutor, povo de casa, eu estou até me vendo aqui, gente, que legal, deixa eu fazer um carinho aqui. Até que eu fico bonito, né? Vamos lá, vai chegar aqui na nossa tela a participação. Está chegando. E às vezes, doutor, falta um carinho, ó. Olha como que funciona. Vanessa chegando. A Vanessa fala o seguinte: gostaria de saber a diferença entre agorafobia e claustrofobia, que até às vezes no início do programa, até a Suzane estava falando sobre lugares fechados, né? Que ela estava quase traçando essa linha comportamental. Mas seria legal o senhor conceituar e dar a diferença, doutor. Então, a agorafobia, né? O senhor pode olhar para três aqui, ó. Então, a agorafobia é o medo de lugares abertos, né, de multidão. Então, são sintomas de ansiedade que desencadeiam perante esse receio em frequentar esses medos e ter as crises. E a claustrofobia é o oposto, na verdade, é o medo de lugares fechados, né, e da pessoa se sentir enclausurada, né, do claustro. Então, é o medo de lugares fechados e daí a pessoa tem sintomas de ansiedade. Sintomas mais leves, né, é aquilo um pouco que a Suzane falou, que é a questão de procurar lugares que podem ter saída, né? Mas outras pessoas ficam extremamente com reação de ansiedade, né? Pensando que ali, não conseguindo ver um lugar de saída e tem uma crise de ansiedade devido ao estarem num lugar que elas se sentem presas. Muita gente não tem isso, né? Vai descobrir quando para um elevador, aí descobre, desencadeia, né? Aí tem a questão que o senhor falou, que eu achei muito legal, que é a predisposição, né? A Sinara Delfino, ela fala da Bahia, terra da alegria, ela diz o seguinte: tenho transtorno de ansiedade. Teve uma fase de minha vida que toda vez que eu saía, que eu percebia que estava em público ou no meio de uma multidão, passava mal e desmaiava. Fui diagnosticada com a síndrome do pânico e agorafobia. Hoje faço psicoterapia. Muito legal, né? Trazer para o consciente, trouxe para o consciente, né? Sabendo disso, buscou e agora está tratando. O legal é saber que tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento e o tratamento ele envolve, né, muitas vezes a medicação, né, e a psicoterapia. Às vezes só a psicoterapia dá conta, eu não sei se ela fez uso de medicamento, mas o medicamento também ajuda. E bem importante, é o que ela falou, complementando, é uma questão da impressão, né, que isso é... As pessoas, quando têm a crise de pânico, por exemplo, se a gente tiver uma crise de ansiedade, a gente gera um mecanismo de defesa. Fala assim, eu fui lá no supermercado, eu tive a crise de pânico e foi lá, então não vou mais lá. Então, a pessoa fala assim, na tentativa de evitar de ter a crise de ansiedade, ela fala assim, é porque eu fui lá. É porque eu fui no meio de muita gente. É porque tinha muito barulho. Então, ela tenta criar algumas coisas, só que a grande verdade é que isso não tem relação. Tá? Isso é uma tentativa da mente conseguir se proteger de ter as crises, mas a verdade é que se ela puder anotar, fazer um diário, ela vai ver que ela tem crise dentro de casa também. Então, isso é importante porque, tendo essa consciência de que não importa o lugar e que a crise dá em qualquer lugar, isso pode parecer ruim, mas na verdade é libertador, porque daí você pode estar em qualquer lugar, porque não faz diferença. Entendeu? É melhor você aprender a controlar e não se limitar de frequentar os lugares que você quer. Agora, doutor, a falta do conhecimento de como funciona e até saber que a forma de como você vê as coisas é que define, né? E a gente vai traçando algumas coisas que são crenças limitantes. Outras questões também é o preconceito, porque em alguns momentos, né,
A química ela tem um papel fundamental de dar aquilo que o teu corpo não está dando, até que você, de uma outra forma, possa produzir nesse ambiente. E até em questões da crise do pânico, por exemplo, com os medicamentos, elas aliviam justamente, ou até diminuem o período que a pessoa está naquele, né, parece que está aquele ataque cardíaco. Sim. E tal. Isso acaba também ajudando a pessoa para ter uma ferramenta naquele momento onde nada parece que ajuda. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da questão da química, o preconceito que o pessoal tem com o medicamento. Há um preconceito, uma preocupação, né, que é legítima no sentido de achar, o medicamento vai me viciar, vai me dopar, né, eu vou deixar de ser quem eu sou, né. É legítimo, são legítimas essas preocupações se elas fossem verdades hoje em dia, você entende? Porque hoje você faz um tratamento, às vezes, da síndrome do pânico, você começa o tratamento dando certo, você mantém por alguns meses, né? E depois você vai diminuindo a dose, né? Então, assim, não tem uma questão de dependência do remédio. O que às vezes acontece às vezes depois de um tempo a pessoa pode ter uma outra crise de pânico e tal, mas não a dependência que ela tomei remédio agora, o remédio agarrou em mim e eu vou ficar sempre precisando. Amuleto. Mesmo estando bem, eu vou ficar precisando disso aqui para sempre, né? Então não existe essa questão. E o remédio, as pessoas quando são medicadas, nenhuma fala assim, eu mudei quem eu sou, né? Até mesmo se você estiver eventualmente tomando algum remédio que faça isso, está errado. Porque as pessoas falam assim, agora eu voltei a ser quem eu era, né? Então essa é a diferença do tratamento, vamos assim, eficaz, né, que precisa. E ele ajuda a modular a ansiedade, porque quando você tem a síndrome do pânico, você tem uma descarga de um hormônio que a gente guarda em cima do rim, na glândula suprarrenal, que ele é liberado nesses momentos onde você toma um susto, né? Para dar uma reação rápida, ou seja... um agente benéfico se você está fugindo de um cachorro, do cachorro. Então, ele libera adrenalina, daí seu coração vai bater mais forte para você poder sair correndo. Por isso que tem gente que quando está nesse correndo, se fere e não sente, porque aquela adrenalina te dá um gás justamente para você ter essa fuga. Agora, porém, isso acontece de uma maneira errada no corpo. Quando essa adrenalina libera sem ter nenhum perigo perto, né? Daí é o que é o problema da síndrome do pânico. Então, a medicação, ela ajuda modulando essa liberação da adrenalina para que ela não aconteça de modo espontâneo, que é o que está acontecendo naquele momento. Então, ela, às vezes, é importante nesse sentido e ela alivia, uma vez que você teve a crise, você pode também modular com um remédio naquele momento, no começo do tratamento. Doutor, muito bom, tem muita coisa ainda para a gente poder colocar na mesa. A gente vai para um breve intervalo, eu sei que tem muita participação, obrigado a você, que bom, né, que você hoje tem aquela ficha dourada, o doutor está sentadinho na sua sala, a gente está aqui para te atender. A gente precisa de um intervalo, você vai bolando suas perguntas, vai mandando para a vizinha esse programa, lembrando que ele vai para o NT Play, vai para o YouTube, então sabe que é ferramenta ativa, a gente não pode deixar parada. Não sai daí que a gente volta com a sua participação Entre Família, falando justamente dessa questão agorafobia, que você já sabe o que é e está buscando ferramentas para ajudar você e também a sua família. Não sai daí. Estamos de volta no Entre Família, o papo é bom, o assunto é necessário e é por isso que o Entre Família está aqui. Falando em necessidade, quero perguntar para você aí, está um pouco deprimida? Não tem com quem falar de verdade, talvez... Esse ouvido é cheio de preconceito, tem medo que a sua vida caia na boca dos outros, mas você tem a necessidade de conversar com alguém. E muita gente, tá batendo aqui na porta da Rádio Novo Tempo, da TV, querendo conversar, porque você se sente bem aqui, né, com a Suzane, com o Cris, com a Teru. E a Escola Bíblica Digital, ela criou justamente os Atendentes da Esperança. Cris, como é que funciona isso? É um atendimento gratuito para falar com você, lembrando que tem todo o sigilo e o cuidado. Eu estou triste naquela área familiar, eu tenho um problema com o esposo, com a esposa, na criação dos filhos. Não, olha, eu tenho uns problemas sérios. Você jovem com pornografia, eu tenho um problema com ansiedade. Atendentes da Esperança. Quanto que custa? R$0. Custa nada. Legal, um abraço para a equipe do Wagner, né, da Web. E nós somos uma grande família que eu estou aqui para falar para você dessa ferramenta. Como que eu faço para acessar? No WhatsApp, vai ser uma conversa no WhatsApp, onde você gosta de conversar com a sua amiga, né? Você chama de miga. Eu até agora amiga da Esperança aqui. Pronto, né? Vai lá conversando. Cris, qual é o WhatsApp? Você manda Entre Família, isso mesmo, o nome do seu programa favorito da TV Novo Tempo, para um WhatsApp. 12982444555. Cris, me repita, por favor, homem. Bora lá, pegou a caneta? Pega o celular, dona Maria,
Isso, pegou agora, coloca aí então, ó. O WhatsApp, o DDD é o 12 98244 4555. Manda lá, Entre Família. Cris, tem um site que eu possa também acessar? Tem, novotempo.com/Entre Família. E aí lá você vai ser direcionado também pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que ninguém fica no vácuo, ou seja, pode demorar um pouquinho para eles falarem com você, você vai até receber uma mensagem automática, mas o seu atendimento vai ser feito por uma pessoa real, tá? Fica tranquilo, são os atendentes da Esperança da Web, espera que o povo vai entrar em contato com vocês. E outra, né? Você vai conversando. O problema é família, o problema é casamento, o problema lá é educação dos filhos, o problema é que tem um vício. Eu tenho um vício com a bebida, tenho um vício com cigarro, tenho um vício com pornografia. Enfim, a gente está aqui para ajudar, um serviço gratuito. Gostou? Que legal. Um abraço para os Anjos da Esperança, que nos ajudam a ter essa equipe especial, né? Lembre de mandar mensagem Entre Família. E um beijo para você. Você está gostando desse... já está conversando? Já está participando? Que benção. Legal. Vamos voltar aqui para a nossa Sala da Verdade, porque o povo de casa continua participando. O nosso doutor aqui é fantástico. Né? E o WhatsApp está bombando, o povo quer saber, porque é um assunto necessário, né, Suzane? Muito necessário, eu que, né, tenho medo do medo, agora já estou calminha, já fui acalmada pelo doutor, né, que nada vai levar a óbito, então estou bem tranquila agora, termino esse programa em paz e chamando a sua interação aqui para o nosso programa para participar dessa conversa. Quem chega agora é Anônima. Depois que fui assaltada perto da minha casa, não consigo mais sair sozinha. Será que é? Tenho muito medo. Então, é um dos tipos, né, dos outros tipos desse medo de sair de casa, né? Quer dizer, ela passou por uma situação de um trauma, né? E daí qualquer coisa que se relacione com isso gera ansiedade, no caso de sair, né? Nesse caso, é bem importante que ela talvez comece a sair junto com alguém, né? Tenha que ver, por exemplo, se ela achou que, por exemplo, estava distraída e foi assaltada, né? Às vezes ela pode sair com alguém e pedindo para essa pessoa sintonizar melhor as impressões que ela tem das pessoas. De observação. De observação. E daí uma vai compartilhando com a outra para falar assim, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema. As duas vão tirando opiniões em comuns para ela ir dessensibilizando esse processo desse medo de sair de casa. Esse agente amigo traz ela para a realidade, né? Então, isso que você está vendo está exagerado, isso aqui faz parte, inclusive, da tua patologia, dessa sua ansiedade, trazendo a pessoa... Esse aqui, realmente, nessa situação... Você tem razão. Você tem razão, né? Porque você precisa ter um Coerência. refinamento, né? Porque o medo é dela ter ficado de bobeira, né? Vamos dizer assim, talvez a pessoa fique insegura por isso, né? Eu acho que num caso desse assim, de assalto também leva tempo, né, doutor? Porque é uma coisa bem traumática e infelizmente a gente não pode contar muito com essa questão de segurança, né? A depender da cidade onde a pessoa mora. E vai levar um tempinho, né? Tem que ver todos os contextos, né? Por exemplo, o lugar que ela vive, se foi uma coisa circunstancial, se sempre tem, né? Isso faz um pouco de diferença. Vamos para mais uma interação, senhora Magalhães? Estamos aprendendo e ajudando muitas pessoas nessa tarde. Você é prioridade. Bora lá. Você aqui agora é a Naguela. O que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela sente a despersonalização característica da síndrome do pânico, né? Qual é o movimento aí, né? Como é que funciona? Então, a síndrome do pânico ela é uma liberação de adrenalina, né, do corpo. Então, a nossa ansiedade, ela cresce em degraus, né? Assim, num degrau normal, é um pouco, eu estou meio preocupado, eu estou aqui meio ressabiado. Num grau maior, você Gostei do ressabiado, a gente fala em Goiás, assim. Ressabiado? Eu nunca tinha visto aqui em São Paulo. No Sul também. Num grau maior, você tem essa disforia, o coração acelera. Daí, às vezes, a pessoa daí fica ansiosa com todo esse coração acelerado, e daí o organismo ele entra num modo, tipo, cai a chave disjuntora, entende? Sim. Que é esse processo da despersonalização. Então, a pessoa sente que ela fica flutuando, né? Que ela sente que ela não está ali. Mas é um mecanismo
que todo mundo tem quando passa por um estresse muito forte, né? Tanto os humanos quanto os animais, né? Tem alguns vídeos na National Geographic que mostra, assim, às vezes um tornado se aproximando e daí os animaizinhos lá, eles adotam uma postura, por exemplo, de morto. Não sei se vocês já viram alguma Não coisa vi, assim. Não, que curioso. É uma reação de defesa frente a um perigo. Desligou. Então, assim, tem isso que vai para o corpo, ela adota uma postura de morto e tem essa sensação psíquica, que é como se a pessoa tivesse desligado ali das sensações, né? Porque está muito intenso dentro da mente dela. E no caso, quando cai esse disjuntor, é sempre justamente por uma questão de segurança, para um dano maior, quando cai um fusível. Isso. Então, nesse momento, o corpo ele desconecta porque a carga emocional é muito grande. E exato. esse desligar Nossa, é um gente, aviso do isso- corpo para que não tenhamos um prejuízo maior nesse sentido. Exatamente. Essa visão foi muito esclarecedora. Muito, eu me vi eu no parto. Teve uma hora que eu brinco assim que eu saí de mim. Eu tive uma sensação muito louca assim de Flutuar. não reação assim. Eu ouvia as pessoas, mas eu não conseguia mais ter forças assim, sabe? Reação. Aí meu marido veio e deu um choque elétrico, né? Vai lá, você vai conseguir, tá quase lá e tal. Aí eu meio que voltei assim. E dependia de mim pro bebê nascer, né? Foi, acho que a coisa mais assim Punk. que eu já mais punk assim que eu já senti em toda a vida. Foi um processo de força E sobrenatural. eu fico feliz porque quando a pessoa vai ao médico e ela tem noção, porque o medo cria muitos monstros, né? Então, quando ela sente algo desse tamanho e não consegue nominar ou entender que isso todo mundo tem e que nessa escala ela consegue corrigir algo quimicamente, para depois ela poder ver os gatilhos e aprender a lidar com isso. Então, olha, a importância, né? Não é frescura, né? Isso é muito legal também para quem não tem alguém na família ou vê uma situação. Eu acho, doutor, um comportamento para quem não tem, mas não minimizar a dor do outro, e dor é uma coisa muito particular. Não, mas fulano também foi assaltado, aquela comparação que a gente não entende essa questão única, que Deus nos fez únicos. Eu acho que o comportamento da sociedade para amparar isso e o conhecimento, eu acho que também é um remédio para a sociedade, né? O conhecimento de que isso existe, ele é bem importante de ser divulgado, né? E as famílias ou as pessoas, quanto mais conhecerem, vão saber que não é uma questão de, entre aspas, opção da pessoa, né? É algo que ela fica acometido por isso e todo mundo fica sem jeito, porque daí, assim, a família também às vezes fala isso numa tentativa, né, de, não, sacode aí, né, dá um jeito, né, mas não é o caso. Até porque se a pessoa tivesse opção, eu imagino que jamais ela escolheria essa. Vamos a mais uma interação, então, chegando aqui na nossa telinha, e que bom que você, telespectador, participou aqui com a gente. Pode colocar a produção, por favor? Tem aqui o Fábio Camargo. Alô, Fábio. Que bom que você está com a gente aqui, viu? Estou passando por uma fase a qual estou procurando o porquê e não acho. Agonia, sentimento de medo, como se a morte estivesse a um passo de qualquer coisa que eu faça. O que devo fazer? Estou aqui assistindo a Novo Tempo. Não deve ser tão coincidência. E para a gente que acredita em providência, viu, Fábio? Eu também estou com você. Não foi coincidência, foi uma providência. E vou deixar o doutor, então, te passar aqui a mensagem, né? O que devo fazer? Ele pergunta. Então, esse medo, né, de estar sempre assim, como se estivesse em vias de morrer, né? Normalmente sugere, né, que a gente está falando de algo que a gente chama de um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma preocupação sempre com o futuro, mas sempre com alguma coisa ruim que pode acontecer. Às vezes as pessoas têm uma preocupação demasiada, às vezes, nossa, meu filho está lá estudando, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Nossa, outro fulano foi viajar, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Quer dizer, a cabeça sempre está pensando nas coisas que estão acontecendo e completando com desfechos negativos, né? E às vezes esse tipo de preocupação ele se volta para a própria pessoa, tipo, nossa, será que eu vou morrer? Parece que eu estou com um pensamento que eu vou morrer, é uma coisa da linha da ansiedade, né? Provavelmente a gente tem uma questão que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. E esse poderia ser, talvez, né, algo para ele, então, assim, procurar ajuda, investigar, né, procurar ajuda com um colega médico que tem tratamento. Tem a ver com o que ele comentou sobre sentir agonia, medo, assim, sem explicação.
Sem explicação, sem uma causa aparente. Angústia. É como se a máquina já ligasse, já pensando, como vai ser seu dia, ai, que medo, sempre na ideia da preocupação com as coisas, entende? Sempre uma aflição, aquilo que a gente tem, às vezes, com um problema ou outro, numa situação, a pessoa vive isso constantemente, né? Mas na maior parte do dia. Com acompanhamento médico é possível estabilizar. Isso melhora. Ai, Então, que bom, tá aí Fábio, a esperança para ele. resposta. Fábio, fica tranquilo, tá? O legal aqui que você viu, claro que você vai ter que buscar isso de forma mais detalhada, como falou um colega médico, mas você vai ver que, olha, tem caminho, né? Uma rede multidisciplinar, você não parou aqui por acaso, e Deus é o maior interessado que você fique bem, tá bom? Depois nos manda, se precisar de alguma coisa ainda, comenta com a gente aí no nosso WhatsApp. Mais uma participação, estamos chegando no final do nosso programa, de forma anônima e sem problema. É a seguinte questão, depois que fui assaltada perto da minha casa, acho que você já foi, não foi? Já foi. Essa já foi, então ela já vai retornar, mas que bom que a gente até inclusive já conversou com você, né, sobre essa questão traumática. Agora sim, chegando mais uma participação na tela, vindo da onde? É do Paraná. Do Paraná. Jaguariúna. Jaguariúva, é isso? É A pertinho. gente tá um pouco, Aqui a gente falta tá um pouquinho de longe. óculos, né? Mas vai vir. Jaguariaíva. Beleza. Nossa, um abraço difícil esse então nome. para Cida Soares. Cida, nos convida para almoçar aí que a gente conhece a cidade, não tem problema. Jaguará, vamos ficar no Jaguará. E ela é a Cidinha, É a Cidinha do Cidinha. Paraná. E ela fala o seguinte, tenho fobia de elevador e metrô. Já fiquei presa até no banheiro de viagem. Só de entrar já começa a tremer. Como me livrar disso, né? A claustrofobia e essa questão do ambiente fechado. Então, esse é um caso onde ela deveria, com a ajuda de alguém, né, de preferência daí um terapeuta, fazer o que a gente chama dessa exposição gradual, né? Então, porque ela tem que confrontar quais são os fantasmas que estão na cabeça dela, que ela relaciona, quer dizer, qual é o medo, né? Qual é o medo que a sua mente produz quando você pensa em metrô, quando você pensa, né? E depois que você registra, de preferência escrito, esse medo, você daí tem que confrontar, tá, mas qual a evidência de que isso poderia acontecer, né? Por exemplo, quais são os fatores que mostrariam que isso poderia acontecer e quais são os fatores que mostram que isso não acontece? Quer dizer, né? Milhares de pessoas passam no metrô todos os dias, né? Posso dar um dado para ela? Cidinha, ó, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo é o avião. Sabe qual é o primeiro? O elevador. Pesquisa, mulher, verdade. Você conhece alguém que morreu com um elevador perto de você? Raramente, né? É uma coisa rara, porque é o meio de transporte mais seguro do mundo. Elevador, segundo, é o avião. Então, Cidinha, ó, vai fazer sua terapia, rede multidisciplinar se precisar de um remedinho de outro, cuidar do corpo, vai dar tudo certo. Agora, Suzane, Acabou? você acredita que a nossa consulta com o doutor acabou? Ah, não acredito. Acabou-se. Poxa vida, passou muito rápido. Doutor, a gente quer muito te agradecer pela sua participação, por estar aqui no Entre Família, né? Particularmente a primeira vez que eu estou recebendo você aqui. Então, que bom que o senhor esteve com a gente para falar de um assunto tão sério e de uma inteligência e uma leveza muito grande que o senhor trouxe para a gente, deixou a gente mais calminho por aqui. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente encerra nesse momento, colocando aqui para você também o contato, doutor Galiano, para que você o procure lá nas redes sociais. E o Cris ainda tem um recadinho antes de finalmente encerrarmos o programa. Qual é, Cris? Verdade, Suzane. Mais um presente. Você não vai sair daqui no presente. O presente foi teu doutor. A gente quer estender para você essa revista aqui, que é um guia prático, Sentimentos, a Ciência do Existir. Tivemos aqui o prazer de ter uma semana no ano passado, né? A doutora Rosana Alves. E você acredita que tudo que foi falado no programa hoje, aqui tem um tema específico sobre traumas. Logo aqui embaixo, aqui, ó, depressão, ansiedade, é muito legal. Você vai ligar agora 0 operadora 12 2127 3121. Ligou agora, deu seus dados, você vai receber de graça. 0 operadora 12 2127 3121 ou manda uma mensagem. Quero esse guia prático aqui do DDD 12 98244 4449. Suzane, repete o WhatsApp, povo de casa, pedir essa revista. 982444449. E é o seguinte, vou repetir e reforçar mais uma vez o convite para que você esteja com a gente amanhã, às 2h30 da tarde, alimentação vegetariana. Eu falei o quê? Às 11h30 da tarde.
Eu não falei isso? Falou. Falei isso. Mas vai consultar com o doutor agora, vai estar tudo certo. Remedinho aqui, tá? Alimentação vegetariana remédio nessa é um aqui. assunto. Às 11h30 da tarde. Meu Deus do céu, o que é isso?